A minha saudação com a paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretora Três Salles, e a todos vocês ouvintes, telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Também a nossa saudação aos nossos companheiros ministeriais. Deus seja louvado pela vida de cada um. Hoje nós vamos entrar na parte 6 do discipulado módulo A Excelência da Palavra. Nós temos como versículo base Salmo 119, versículo 105, que vocês já com certeza sabem de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vimos na parte anterior, na parte 5, algumas partes que nós falamos sobre excelência da palavra, excelência. Falamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E o nosso fechamento da parte anterior foi com o Salmo 1, o Salmo número 1. E o Salmo número 1, que diz assim: Feliz, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não anda nos conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que profundidade, que maravilha, né? Antes tem o seu prazer, a sua alegria na lei, na palavra do Senhor. E na sua palavra medita de dia e de noite. Então, o que acontece? Eu meditando na palavra do Senhor, conhecendo bem a palavra do Senhor, eu excluo algumas coisas da minha vida que estão atrapalhando o meu relacionamento com Deus e adiciono outras. Entre elas, eu adiciono o meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E aí ele vai dizer, o salmista ainda, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não murcham e não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Aleluia. Sabe por que prosperará? Porque ele medita, ele faz as coisas, ao passo que ele vai meditando as suas ações, as suas escolhas, as suas decisões, as suas ações, as suas decisões são norteadas, direcionadas, pautadas e fundamentadas na poderosa palavra de Deus. E aí você vai perceber que a palavra de Deus ensina você te instrui a fazer coisas, te instrui a tomar decisões. Então é uma revelação profunda para a sua vida. E aí o salmista ainda continua dizendo: não são assim com os ímpios. Os ímpios são como a moinha, como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão ao juízo, diz a palavra. Você acompanha por aí os acontecimentos no mundo. São as brigas, são bebidas, vício, é cigarro, é drogas, é violência doméstica, é violência nas ruas, pessoas se arrebentando, é a farra, é a curtição. E sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que eles, os ímpios, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, diz o Salmo. Quando você prega a verdade, amados, ou a pessoa se converte, muda, ou ela não fica mais ali. Só tem dois caminhos. Quando você prega a palavra dura, ou a pessoa se converte, de verdade se converte mesmo, ou ela não subsiste na congregação dos justos. E eu lembro aqui quando Jesus, quando ele pregava, muitos foram embora.
E Jesus falou o quê? Foram embora dizendo o quê? Eles foram embora dizendo: duro é este discurso. Quem poderá suportar? E aí foi saindo um a um. E sobraram só os 12. Jesus, olhando para eles, também disse assim: vocês também querem ir? Querem ir? Porque Jesus não tem problema com quem quer ir. Ele preferia que todos ficassem. Mas Jesus tem sim compromisso com os que vão ficar, com os que querem. E Pedro, então, ele disse assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E é por isso que eu já ouvi pessoas dizendo para mim, me encontram na rua, falam que foram na igreja e dizem: pastor, o senhor é um tanto duro. O sermão do senhor é muito duro. E eu vou continuar duro. Eu tenho pedido muito para Jesus sempre tirar a acidez das minhas palavras. Mas eu vou continuar pregando a verdade. Doa a quem doer, bata em quem bater, porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. Se a pessoa não se converter, aí o problema é da pessoa com Deus. Agora, se eu não pregar a verdade, o problema é meu com Deus. Então, entre você ou eu se perder, eu preferia que ninguém se perdesse, como Jesus não quer que ninguém se perca. Mas entre eu e você, eu não quero me perder. Eu quero continuar nos trilhos, no caminho do Senhor. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. É futuro, hein? Perecerá. Pode não estar perecendo agora. Mas por que não está perecendo? Porque está dando tudo certo. Todo mundo está na farra, todo mundo na curtição. Está dando certo agora. Mas vai chegar a fatura. E quando chega a fatura, a hora que a fatura chegar, não tem barriga, me dói. A Bíblia diz que nos tempos de Noé, comia-se, bebia-se, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E você sabe quem fechou a arca? Você sabe quem? Veja lá, em Gênesis, foi Deus, pelo lado de fora. Deus fechou a arca, pelo lado de fora. E aí, quando a arca trancou, o dilúvio chegou. E o que era Noé? Noé era tido como louco, tido como tonto. Agora Noé é tido como salvo. Então, meus amados, eu quero desafiar a você a viver pautando a sua vida na palavra de Deus e dizer como salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque quem vive pautado na palavra de Deus tem a vida eterna, tem sabedoria, tem conhecimento, tem discernimento, conhece mais a Deus. Não é levado por vento de doutrina, não é levado por ajuntamento de homens, não é levado por emocionalismo, não é levado por coisas que não pertencem à vontade de Deus. Por isso eu te digo que a palavra de Deus, que como Paulo diz em Colossenses, habite abundantemente em vossos corações a palavra de Deus. Habite, de morar lá dentro, poder fazer mudança, alterar as coisas em você. E Paulo vai continuar dizendo que a palavra de Deus seja árbitro, juiz em vossos corações. Viva a palavra, creia na palavra e medite na palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é escrita por inspiração do Espírito Santo e só pode ser entendida com a iluminação do Espírito Santo. Então, sempre que for ler a palavra, tenha um momento de oração, pedindo a direção e iluminação do Espírito Santo.
Por hoje ficaremos por aqui. Até a semana que vem com a parte 7. Com carinho.